Bem, amigos da Psicursos, bem-vindos ao nosso especial de Natal Stand-Up Psychology. Que felicidade começar com vocês no final do ano esse projeto. O fato de ser no final do ano virou relevante porque ninguém começa nada no final do ano e justamente por isso eu me senti instigado a desafiar contingências culturalmente estabelecidas. Isso além do fato de que o tema conversado aqui hoje tem tudo a ver com algo que aparece bastante na clínica, que é organização pessoal. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o Felipe, psicólogo, doutor em psicologia do trabalho, especialista em análise comportamental clínica, professor, supervisor clínico, consultor e sensei em jiu-jitsu. Quem quiser me achar nas redes sociais, meu Instagram é @drfelipedosanjos ou @psicursos.bsb, acompanha por lá. Também outra maneira de estar interagindo com o público, né? Stand-up Psychology é uma vontade antiga minha, que só agora eu estou colocando em prática. São apresentações feitas periodicamente, embora eu ainda não tenha definido datas nem frequência, nas quais eu discorro sobre temas usando teorias e ferramentas da psicologia. Essa nova forma de me comunicar com o público tem os mesmos objetivos das anteriores, que é divulgar a clínica de psicologia Psiclin e a Psicursos Consultoria e Treinamentos, com seus cursos de qualificação de curta duração, gravados ou ao vivo, para psicólogos interessados, o Clube do Livro e outras opções mais, né, que tem por ali. Stand-up Psychology é a maneira como eu gosto de me referir ao meu estilo docente. Então, uma conversa aberta, né, de provocativa, de preferência, bem humorada, leve, descontraída no máximo possível. A ironia é que eu não vou estar apresentando nenhum desses stand-ups de pé. Vou ficar sentado mesmo, por enquanto, aqui bem adaptado à minha estação de home office, onde eu consigo manejar aqui minha estrutura de gravação. Stand-up vai ficar como uma referência abstrata aí à psicologia que está se levantando, se erguendo, né, para desafiar ou para falar alguma coisa. A psicologia é um campo do conhecimento incrível e ainda muito pouco acessível à população, de maneira geral. Enquanto profissão, a psicologia é muito nova e vai aos poucos entrando em contato com as classes mais necessitadas, embora ela ainda seja muito elitizada, talvez por não entrar no campo das necessidades básicas, né? Mas também, enquanto teoria, a psicologia é muito distante das pessoas, que sabem superficialmente uma coisa ou outra, assim, porque às vezes lê um livro, né, mas não pega a sequência do raciocínio, entendendo o campo como um todo, cuja compreensão ampla requer entender áreas relacionadas também, né, ali aquilo. Então a gente tem que trazer para as pessoas esse raciocínio aos poucos. A plataforma do YouTube, que eu escolhi dentro das minhas restritas intimidades com ferramentas de comunicação virtual, por pura falta de habilidade mesmo, eu chamo aqui de tecnofobia, mas tem muito a ver com preguiça da minha parte. Mas aí aqui eu consigo manejar, né, o YouTube, e ele dá muitas possibilidades à plateia também. Tá? Você pode me colocar em destaque assim, na televisão ou no computador, porque você é uma pessoa visual que gosta de olhar enquanto alguém está falando. Ou se você é um apressado que quer me ouvir enquanto você lava a louça, passeia com o cachorro ou dá uma corrida por aí, né, também é possível. Né, o YouTube permite isso, né, pausar, ir para frente, para trás, voltar o vídeo. E ele permite um tempo de comunicação maior também, que eu prefiro, né, na hora de interagir assim, né, com outras pessoas. Falando de psicologia principalmente, né? O stand-up de hoje vai ser sobre o Réveillon e a psicologia do fim do ano. O que a gente está pensando ou querendo dizer quando a gente fala isso? Tá? Que o fim do ano tem uma psicologia e o resto do ano, o começo e o meio, tem outra psicologia? Né? O que está mudando ali? Não é a psicologia enquanto ciência que vai mudar, é claro, né? A psicologia do sujeito, o mindset dele, né? A mentalidade, o padrão comportamental típico desse fim de ano, né? Que vão mudando os comportamentos, né? Ali no fim do ano, vamos ver que comportamentos são esses que estão mudando a cabeça do cara que está mais voltada para o fim do ano. Esses memes todos de contagem regressiva, o ano já acabou, para que está passando trabalho, né? E essas coisas assim ainda. Então, haja vista que o fim e o começo do ano são convenções arbitrárias,
definidas por uma sociedade que considera alguma coisa retornar àquele mesmo ponto depois de uma volta inteira ao redor do Sol, né? Então, nesse sentido, a biologia e a natureza assim, não mudam. Então, o que está mudando em termos de comportamento mesmo estão relacionados à convenção cultural do Réveillon. Então é uma coisa cultural, na verdade, um movimento cultural esse. Né? Em alguns países do exterior pode até ser que esse impacto psicológico seja diferente do nosso. Eles costumam fechar os ciclos escolar ou de campeonatos esportivos junto do início do verão deles, né, que não é agora no Réveillon, né, agora eles estão no inverno. Então, para cá não, né? Para cá a gente tem esse simbolismo muito maior entre instituições que estão fechando o ano, seja no campo acadêmico profissional, no campo esportivo, no campo fiscal tributário, no campo do governo, sei lá, de qualquer outra área. A partir de um determinado momento, ali entre meados de novembro e início de dezembro, começa uma contagem regressiva para o fim do ano. Preocupações com os ciclos que se fecham, com confraternizações, com compras de presente de Natal, com viagens de verão, com festas, e esses comportamentos não brotam dentro da gente. Tá? Eles estão associados a essas instituições que passam a trabalhar focados no fechamento. E, é claro, também a todo esse feed, tá? que as redes sociais, né, jogam para as pessoas, ou que as pessoas constroem com esse algoritmo, né, esse certo feed, que vai estimular elas com algumas coisas. O aumento desses memes e imagens assim falam tanto sobre isso, né? Desde quando é feriado, né? As pessoas já estão às vezes calculando alguma coisa assim. Dá para ver, né, um movimento diferente na internet com postagens e tudo. Ainda mais quando é fim do ano. Imagina que numa maratona são 42 quilômetros. Os 2 quilômetros finais são muito difíceis, são muito mentais na hora de correr. Você não são como quaisquer outros 2 quilômetros. A distância é a mesma, em termos de 2 quilômetros, mas tem associado todo aquele cansaço físico e mental, né, dos 40 quilômetros que você já correu antes, né, e as dores e uma série de coisas que altera a percepção, né, do tempo e do esforço que a gente tem que fazer ali. Quando você está apertado para fazer xixi, chegando em casa, cada centímetro mais próximo do banheiro aumenta a vontade de se aliviar, né? Ou a dificuldade de segurar, chama como quiser. O inferno astral é um nome que os místicos criaram aí para falar da morte sofrida de um ciclo e do início abençoado de outro. E Réveillon é outro desses nomes que veio para pegar, né? Assim, que acaba representando alguma mudança de contingências, consequentemente de comportamentos também. É um evento caracterizado pelo uso de roupas específicas, a simbologia das cores, da peça nova, das superstições, comidas tradicionais, ritual de passagem, mobilização social que ignora a lei do silêncio, promovendo aí fogos de artifício e música alta, um verdadeiro frenesi coletivo. Tem uma diminuição das atividades acadêmicas profissionais, seguida de uma cobrança por maiores atividades de lazer e de confraternização, de encontros, né, sociais, assim. E do ponto de vista privado, a pessoa apresenta comportamentos de autoavaliação com um misto ali de melancolia com esperança. Nessa altura do campeonato, as metas já foram, né? Estão praticamente definidas assim, ou você cumpriu ou você não cumpriu elas. Então você vai acabar fazendo essa reflexão sobre o desempenho, e a melhor forma de fazer isso não é jogando para a torcida. Quanto mais sensível à opinião dos outros você tiver, menos sensível aos reforçadores naturais para aquele comportamento que você está analisando. Reforçamentos arbitrários são armadilhas na educação. A vida é sua, os objetivos são seus, os obstáculos cabem a você estar superando também. A plateia vai acabar julgando muito baseado no que eles preferem, né, no ponto de vista deles. Mas isso não é necessariamente ou praticamente a melhor alternativa para você enquanto pessoa, né, que tem que estar avaliando isso. Então é muito autoavaliação, né, e pouco outra-avaliação nesse momento aí de fim de ano que a gente tem que estar fazendo. E para poder fazer essa avaliação, a melhor forma é ter um método, né, para isso, assim, uma estrutura para estar pensando, para não ficarem reflexões soltas
cujas emoções podem até levar elas para lados ruins, improdutivos, né, e ineficientes, assim. Então, esse levantamento de dados que você vai fazer, né, envolve metas estabelecidas no ano passado, resultados alcançados nesse ano de 2025, os imprevistos, envolve fazer uma análise, uma discussão desses dados para poder, enfim, chegar a uma conclusão que vai ser produtiva para você. Tá? Então, a importância do método e de políticas, né, para você, de um referencial teórico de política para você estar estruturando essa sua avaliação. Então, você pode chamar de filosofia de vida, se quiser, né, esse processo. É fácil ser levado pelos sentimentos de ambição e de ansiedade de desempenho. A gente vive numa sociedade narcisista que estimula a comparação com os outros como critério de evolução. E aí, se você for levado por esses pecados da ambição e da ansiedade, você vai estar prejudicando seus verdadeiros objetivos. Sabe? Que cada segundo, né, que você não está direcionado para eles, você mandou mal, né, assim, na sua organização ou gestão pessoal. Sabe? Tem que ter clareza, né, daquilo que você quer para você, de fato, ir naquela direção. E o que a gente quer está, em última instância, chamado de valores. O que eu valorizo para mim? Né? Eu tenho que fazer uma série de metas para poder caminhar naquela direção dos meus valores. O método é uma burocracia bem embasada, assim, que a gente vai controlar variáveis de coleta de dados e de análise. Essa burocracia, toda burocracia tende à impessoalidade. Então, isso é uma maneira de proteger a linha de raciocínio das emoções, né, ficar mais focado em evidências. Não existe, né, dentro desse processo, um método perfeito para fazer isso. Vai depender muito da pergunta de pesquisa sempre, né, do orçamento das pessoas disponíveis nesse processo também, do laboratório de pesquisa, do tempo disponível, né, enfim. Conhecer de metodologia vai ajudar bastante, mas tem sempre esse ajuste com o autoconhecimento que a gente tem que estar fazendo. Tá? Que tipo de maneira seria melhor, né, para estar avaliando, né, analisando alguma coisa tão importante como a nossa própria vida, ou o ano que a gente teve. Então vamos lá, vamos começar algumas análises aqui para dar uma ideia, né? Não vou ficar analisando minha vida pessoal aqui no YouTube, mas podemos falar de algumas áreas importantes, como, embora minha análise de vida pessoal eu fiz, tá? Eu não vou ficar publicando aqui. Né? Mas um dos pilares muito importantes da minha vida é o jiu-jitsu. Né? Atividade divertida, desafiadora, onde eu encontro meus amigos e faço exercício físico ao mesmo tempo. Ela ajuda muito a manter minha cabeça funcionando bem. E o ano começou assim, voando. Tá? Tava lindo até eu romper o bíceps esquerdo e precisar fazer uma cirurgia. 3 meses sem vestir kimono e 3 meses até estar de novo com kimono, mas em condições, né, de estar me entregando ali na arte suave, como eu gosto de fazer. Sabe? Isso mexeu bastante comigo. Né? Embora eu tenha clareza de que a lesão foi completamente acidental e fora do meu controle, e que depois disso eu fiz o que eu pude, né, para superar obstáculos e me manter perpetuando ali na prática, mas eu estou lutando ainda, né, com sequelas, né, dessa adaptação toda que eu tive que fazer. Gastei muito tempo com ortopedistas e fisioterapeutas esse ano. Ano que vem eu pretendo gastar meu tempo em outras especialidades, né, que estão precisando da minha atenção em breve aí, como otorrinolaringologia e dentistas. Eu espero que elas atrapalhem menos, né, meu jiu-jitsu do que em 2026 do que foi, né, a ortopedia toda nesse ano aqui. Mas para o meu jiu-jitsu lifestyle, né, que eu não sou competidor, eu dou aula, eu pratico, né, também gosto muito, embora eu não goste de perder, gosto de estar sempre, né, me sentindo bem ali, mas para o meu jiu-jitsu lifestyle, a regularidade vai ser suficiente para eu recuperar um desempenho e uma confiança melhor. Né, nessa parte aí. Então, essa é a minha avaliação nessa parte tão importante da minha vida, mas que foi um ano de desempenho abaixo, né, do que eu gostaria nesse campo, até mesmo por isso. Do ponto de vista do lazer, eu curti bastante o ano que eu tive, sabe, com bom contato com meus amigos, acompanhei meu Corinthians o máximo que eu pude, fomos campeão agora nesse final do ano, surpreendendo, salvando bem o ano. Joguei xadrez, eu gosto bastante dessa atividade, assisti cinema, teatro, shows. E, por fim, aqui, mas né, sendo o mais importante, na verdade,
eu me aproximei mais ainda dos meus filhos, né? Eu gosto muito de estar próximo deles, acompanhando o crescimento deles, já tem 16 e 12 anos, então eu posso dizer com certeza absoluta que, de novo, essa foi minha principal conquista do ano, tá? Embora não tenha feito metas pessoais desse campo do lazer, nem da família, eu só deixei acontecer, mas eu né, avalio como sendo muito positivo, né, o que aconteceu todo nesse ano, nesse campo específico. Né? Outro ponto que eu gosto de estar destacando nas minhas avaliações é o hábito da leitura. Eu gosto muito de ler. Eu mantenho um registro das minhas atividades, da minha trajetória nesse campo. Esse ano li 27 livros, dá 2,25 livros por mês, embora eu não tenha lido 2,25 livros por mês. Né? Eu li uns demoraram mais, outros menos, para poder ler. Tá? Livros variados de psicologia, de filosofia, romances e ficções, livros em língua estrangeira. Eu gosto sempre de pegar alguma coisa para poder treinar e aprender, e não perder, né, o aprendizado que eu tive, tanto no inglês quanto no francês. Teve um livro dos meus que eu tenho como objetivo ler pelo menos um ao longo do ano, que não é muito minha praia, mas pelo menos um ao longo do ano eu gosto de ler. E esse ano eu falhei, que foi um livro de poesia, né? Não peguei nada nesse campo para ler, tem que ir atrás ainda, né, disso, mas fica o registro, né, que eu tive uma variedade boa em outras áreas, mas faltou esse pontinho específico. Tá, eu li menos livros esse ano do que comparado com o ano passado. Por outro lado, quando eu fui olhar os livros que eu li mais páginas esse ano do que eu li ano passado. Então, o critério que eu estabeleci é livros lidos por completo, né, para fazer essa minha avaliação. Mas eu podia ter estabelecido outro, né, como o número de páginas lidas ou coisas assim. Não considerei nessa lista livros lidos de forma incompleta e nem artigos ou outro tipo de textos, assim, né, livros mesmo. Eu gosto muito do livro em papel mesmo, sabe? Assim, ele em papel. Até tem um Kindle, né? Onde eu uso. É, mas assim, sempre que eu posso, eu prefiro comprar o livro em papel para estar com ele, né, em contato. Então, vale lembrar que eu não estabeleci metas também para essa área, né? Eu não tenho que competir com o ano anterior. Eu não preciso dessas contingências no campo da minha educação como eu tenho, por exemplo, no campo acadêmico profissional, né? Assim, no campo do trabalho e no campo do jiu-jitsu, né? São dois campos assim que eu estou mais preocupado, né? Nesse crescimento assim. O do trabalho, assim, pensar as empresas progredindo do ponto de vista profissional e financeiro, e no jiu-jitsu ali meu desempenho. Eu só não queria perder o hábito regular da leitura, né? Não precisava estar competindo ali com ele. Então, por isso que a leitura ficou até mais gostosa na minha vida. Sabe assim, eu não preciso ler livros, né, na pressão, porque eu tenho que ler alguma coisa. Né? Eu leio livros muito do ponto de vista do entretenimento ou do aprendizado. E do aprendizado aquilo, é a minha motivação, né? Então, não é a motivação da escola ou de outras coisas assim. Sabe? Então fica bem melhor. Né? E eu acho muito exposição estar publicando a minha lista de livros. Assim, eu pensei sobre isso algumas vezes, né? As pessoas, sei lá, ficarem julgando de repente, ou comentando que eu li isso, eu não li aquilo, por que eu li assim. Isso vai colocar consequências sociais no meu comportamento de ler que são arbitrárias. Né? E quanto mais distante das consequências naturais da leitura, menos comportamento você vai ter, né? menos esse comportamento vai ficar dentro do seu repertório. O Skinner fala que o, as escolas não falham em pedagogia ou em conteúdo, né? Elas falham em motivar os alunos. Isso porque elas usam e abusam de reforçadores arbitrários e de controle aversivo do comportamento. Então, né, não só com as ameaças, né, vai perder a mesada, vai fazer tal coisa, mas também, tipo, todo livro que meu filho lê, eu dou R$ 5 para ele. Aí ele já veio falar assim, olha só, tô com R$ 50. E o pai acha que está ganhando, né, fazendo isso, mas está colocando uma consequência que não tem a ver com aquele comportamento. Assim, o dinheiro não vai sustentar, né, esse tipo de coisa. Não é, não. Eu acho que o que vai depois que a pessoa sai da escola, por exemplo, o que acontece com a maioria delas, o hábito de leitura cai demais, porque elas não foram ensinadas, né, a serem bons estudantes ou bons leitores.
elas estão ensinadas muito baseadas nesse tipo de sistema que a gente vem criando, que é bastante complicado. Vivemos uma crise, né, na área da educação e eu acho que essas são boas análises, né, para a gente pensar essa crise. Com as empresas, né, ali eu tenho planilhas com serviços prestados, valores recebidos, custos e outras informações desse tipo. O primeiro passo que eu faço é comparar com a planilha do ano passado. E aí eu tenho que levar em consideração as idiosincrasias de cada período, né, para eu analisar o quão satisfatório ou não foi meu desempenho ali. A Psiclin oferece serviços de psicologia clínica e neuropsicologia, e a Psicursos, seus cursos online, gravados ou ao vivo, com consultorias, treinamentos, supervisões clínicas e tudo mais. Eu tenho um padrão de autocobrança elevado. E eu almejo render mais, né, no ano que vem. Por outro lado, eu já passei por um burnout e eu não quero voltar para aquele buraco mais. Né? Isso me freia na hora de pensar algumas metas que vão exigir muito de mim. Principalmente por elas serem mais longe do meu perfil técnico, que é na psicologia, né? Como vendas ou marketing. Quanto mais me exigir em outras áreas assim, mais energia, né, vai demandar a minha, menos eu vou considerar, né, essas possibilidades, tá? É um misto assim de até dá para render mais, mas eu não quero. E tem vida mais barata, mas não presta não. Né? Temos que ir atrás de fazer mais e melhor ali, né? De posse com essas informações ali todas do final do ano, é hora de planejar então o ano seguinte, tá? Que é difícil pensar, né? Não é uma coisa muito clara, as pessoas às vezes, como eu falei, se deixam levar pelas emoções e se perdem na hora de raciocinar essas coisas. Então, por isso, muitas delas simplesmente se esquivam, né, da reflexão que deviam estar fazendo, e aí ao longo do ano ficam frustradas, eu não rendo como eu gostaria, né, tal, mas às vezes nem elaborou esse processo direito, mas também pensar, porque tem que pensar de uma forma produtiva para você. Né? Assim, meus filhos têm algumas datas ano que vem que vão requerer minha participação. Eu também quero viajar com eles. Então, assim, já posso botar algumas datas no calendário e pensar na minha programação considerando isso ali, né? No lazer, se já tiver alguma coisa definida também, eu consigo colocar ali no calendário e estar me organizando mais para isso. O jiu-jitsu, para mim, tem que estar na constância, né? Eu não vou estabelecer uma meta de competição, não é muito minha praia, e nem de outra área, né? Eu quero deixar o rendimento crescer porque eu vou estar sendo mais constante. Acho que essa é a minha organização, né? O que eu estou pensando para essa área. Acho que se eu reproduzir, né, aquilo que eu fiz esse ano, eu já consigo, sem o obstáculo de uma lesão, de uma cirurgia, eu já consigo progredir como eu estava pensando. E com relação ao trabalho, dá para ver até mais detalhes aqui, né, do que eu estou pensando. Em termos de atendimentos clínicos, supervisões e aulas, esses também já têm horários estabelecidos na agenda. Se aparecer mais, eu até vou ver o que eu posso fazer, né, ali de ajustes para poder receber e acolher essas demandas, mas a meta mesmo é mais reproduzir essa parte, né, como foi nos anos anteriores, né, e eu começar a crescer de repente em outras áreas ali, com o resto do tempo. Por exemplo, um dos cursos que eu quero fazer ano que vem, provavelmente no segundo semestre do ano, é uma nova versão da turma Exercícios Clínicos para Coleta de Dados e Intervenção, um curso vivencial, que eu já fiz mais de 10 turmas, né, dessa aí, quero fazer, tô com na cabeça que vou fazer uma por ano, né, e aí talvez fique no segundo semestre. Quero também gravar um curso online para agregar ali no repertório da Psicursos, que já tem curso de qualificação sobre suicídio, sobre habilidades sociais e comunicação, sobre gestão do tempo e produtividade. Quero gravar um também sobre inteligência emocional, acompanhei as redes, né, que essas novidades podem estar chegando ali para o ano que vem. E no primeiro semestre do ano que vem eu vou estar fazendo um novo Clube do Livro. É um projeto que eu adoro, estou indo para a quarta edição já desse Clube do Livro. Serão 18 encontros, começando na segunda-feira, depois do Carnaval. Encontros toda segunda-feira às 18 horas, horário de Brasília. A gente fica por uma hora ali na plataforma virtual, falando sobre o capítulo do livro que a gente leu na semana.
Tá? Vai ser um capítulo por semana praticamente, até o final do semestre. Então, em 18 encontros. Tem um feriadozinho ali, que é o de Tiradentes, que dá aquela enforcada ali no feriado, né? Mas fora esse, vamos seguir nesses encontros aí para ler esse livro muito legal, né? Do comportamento verbal do Skinner, livro importantíssimo para a gente entender bem sobre behaviorismo radical. Então acompanha aí as redes, que esse projeto aí já está pronto, né, para poder ser divulgado a qualquer momento, e a gente vai estimular o hábito da leitura com ele, né? Então eu tenho esse prazer a mais, né, agregado aí ao Clube do Livro. A maior ousadia que eu vou fazer em termos de trabalho, né, ano que vem, é justamente esse projeto aqui, Stand Up Psychology, que já tinha na cabeça há um tempão ele, mas eu nunca botava em prática justamente porque eu temia não conseguir me comprometer com o que ele exige, né? Que é pensar temas, datas, preparar texto, gravar, postar, planejar a comunicação virtual, por aí vai. Tá? Se eu não prometer periodicidade, como eu estou fazendo agora, tá? E eu acho até que dá para sair alguns vídeos legais conversando sobre esses temas variados aqui. E em caso de sobrecarga, acho que esse é o primeiro projeto a rodar. Sabe? Não porque eu não gosto desse projeto, acho bem legal, acho que ele promete, mas porque eu tenho clareza das minhas prioridades dentro da minha visão e considerando minhas limitações também. Então, vou dar a chance dele, né, crescer, mas né, acho que a prioridade é manter o que já tem, né, antes de estar fazendo outras coisas. Então, se não der certo a concretização de alguns desses objetivos, o segredo clínico é baixar a meta. Isso me lembra de alguns livros aí que falam da psicanálise como uma antipedagogia. No meu caso, seria a psicologia clínica quase como uma anti-administração. Os gestores jamais aceitariam, né, esse raciocínio de que a gente tem que diminuir a meta, porque o planejamento tem qualidade total e uma única direção, né? O foguete não dá ré. Só que na prática não funciona assim. Então, eu me apoio muito para pensar essa conclusão no conceito de correspondência terapêutica, que é a correlação temporal entre dois comportamentos diferentes, tá? O fazer e o falar. Então, se a pessoa faz a semana inteira, chega no consultório e fala sobre o que ela fez, primeiro ela faz, depois ela fala, isso gera autoconhecimento. Tá? Quanto maior a correspondência terapêutica entre o fazer e o falar, né, maior o nível de autoconhecimento. Se a pessoa faz tudo errado a semana inteira, chega no consultório e fala que fez tudo certo, tem pouca ou nenhuma correspondência terapêutica entre o fazer e o falar, não está gerando autoconhecimento. É pouco ou nenhum nível de autoconhecimento. E do mesmo jeito, o contrário, né, se primeiro a pessoa fala, semana que vem eu vou fazer tudo correto, né, acordar cedo todos os dias, vários abdominais logo de cara, suco verde de café da manhã, né, estudar 16 horas por dia, fazer exercício, depois arrumar catar, fazer isso, e depois ela faz tudo isso, primeiro ela fala, depois ela faz, isso é um bom nível de autocontrole. Tá? Se ela fala que vai fazer tudo certo e faz tudo errado, baixo nível de autocontrole. Então a correspondência terapêutica, né, vai considerar esses dois comportamentos para a gente analisar, né, o quanto de autoconhecimento e o quanto de autocontrole você está gerando, né, para pensar o seu desempenho. Né, acho que chave você está considerando o autoconhecimento na sua avaliação pessoal, anual. Né, se não, mesmo na de trabalho ou de qualquer outra área, né, você tem que considerar o nível de autoconhecimento para poder fazer. Eu errei no planejamento, exigindo demais de mim, quando claramente não ia dar certo isso, né, não ia conseguir encaixar todas essas coisas. Ou eu errei na execução desse planejamento porque eu procrastinei, porque eu, né, sei lá, tive outras questões ali que eu não dei a devida atenção. Né? Eu acho, né, que gestão, a organização pessoal, né, gestão do tempo e produtividade, ela é, antes de qualquer coisa, uma questão clínica. Tá? Não é uma questão administrativa, pedagógica, tecnológica, né, de outra ordem física ou mística. Quando não é falta de técnica, é bagunça emocional. Temos que estar olhando isso, né? E também considerando, né, alguns transtornos que podem aí, né, estar interferindo, desde o déficit de atenção, ansiedade e depressão, que pega já praticamente, né, 2/3 do planeta, e burnouts e outras coisas que podem estar mexendo, né, com a sua capacidade de manter aquele autocontrole, né, planejado.
As pessoas, elas espanam quando você aperta elas e elas não possuem saída. Elas mentem ou elas adoecem. Então, para entender melhor o que está por trás desses finais de ciclos e inícios de novos ciclos, né, dessas autoavaliações e dos seus impactos aí na autoestima, na saúde mental, nos relacionamentos, a gente precisa de um espaço com audiência não punitiva, com validação e com análise crítica para chegar numa conclusão que é de fato verdadeira, útil e eficiente. Né? O indivíduo vive essa contingência uma vez por ano, vamos aprimorar ela para fazer isso. Daí, você fazer pessoalmente, com um amigo qualificado ou com um psicólogo no contexto profissional, já onde tem privacidade, sigilo e todas essas habilidades, né, para conseguir pensar comportamentos importantes, podem ser bem-vindas, né, nesse fim de ano, para que você não fique patinando no fim de ano, rodando aí nas suas autoavaliações e aí indo muito mais para melancolia e tristeza do que para esperança na hora de planejar o ano que vem, que provavelmente vai ser um ano exigente, tá? Com Copa do Mundo e eleição, vai ser um ano desafiador, né, para a gente. Se for algo, qualquer coisa próxima, né, do que foi a última vez que aconteceu isso. E se a pessoa desconectar das contingências sociais e não viver essa virada cultural? Qual seria, né? Como é que seria isso? Eu acho que somos bicho de bando. Comportamento de manada é um instinto de sobrevivência. Tá? Até dá para sobreviver, né, e viver outras contingências, mas como é que a gente faria, né, para manter a convivência, acompanhando uns aos outros? Inevitavelmente a gente seria carregado, né, por um aspecto cultural. Mas seria uma forma muito diferente, né, de pensar os ciclos, não a cada 365 dias, ou talvez pensando um ciclo único, né? A vida, ou enfim, dias e noites e estações do ano, eles iam entrar em outra classificação mais macro para estar pensando esses ciclos assim. A gente viveria uma experiência com certeza muito diferente daquela que a gente está acostumado. Né? De repente, é até uma maneira alternativa interessante que a gente tem que estar buscando. O que vocês acham? Né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que eu já estou me sentindo mais reforçado a fazer mais um dos stand-ups psychologists. Eu me sinto mais propenso a me engajar, né, nesse processo. Muito obrigado pela atenção. Curta, comente, divulgue, entre em contato com a Psiclin, com a Psicursos, comigo. Tenham todos um excelente final de ciclo e um novo ciclo também que se inicia aí em breve. Pega leve com você mesmo, né, nessa avaliação anual, né, e com outras pessoas também. Fazer uma avaliação com mais carinho e amor próprio, né? Pode ser mais útil até do que uma avaliação carregada de amor condicional. Sabe? Eu te amo, meu filho, se você tirar boas notas. Eu te amo, meu filho, se você arrumar o quarto. Eu te amo, meu filho, mas não me dá trabalho, não. Senão já não amo mais, né? Tá difícil demais aqui. Então, isso vai gerar muita ansiedade de desempenho, né? É o histórico de aprendizagem por trás das pessoas que sofrem ali de maneira intensa com ansiedade de desempenho. Beleza, meu povo? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!